A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Nós estamos chegando com grande alegria para apresentar mais um programa, A Mensagem da Cruz. Quem tem o prazer e a honra de cumprimentar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, sou eu, Pastor Cláudio Morandi. Somos ali pastor, da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, que tem o seu templo situado na Rua Acre. O número é 260, bem no centro de Sidrolândia. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento para que você pegue aí a sua Bíblia, pegue um papel, pegue uma caneta, para anotar os textos que nós iremos citar aqui para a sua edificação. Tenho certeza que o Pai, pela sua graça, estará falando ao seu coração de uma forma maravilhosa. Eu quero hoje tratar deste assunto, pecado versus graça. Vamos entender o que é pecado, o que é graça, para que a gente possa ser edificado junto. Quem edifica a igreja não é o pastor, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o bom pastor, Ele é o grande pastor e Ele é o supremo pastor das ovelhas. O desejo do meu coração e a minha oração é que o Espírito Santo venha abrir os seus ouvidos, dar você entendimento espiritual, para que então você compreenda as Escrituras Sagradas. Então vamos abrir em Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, verso 12, assim diz a palavra de Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim as Escrituras Sagradas: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nesse momento nós vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo possa tornar esta palavra viva, real e vivificadora em nossos corações. Oremos. Nosso Pai Celestial, que privilégio mais uma vez poder falar contigo neste dia que o Senhor fez para nós. É um dia tão especial. Obrigado pela noite tão preciosa de descanso. Obrigado por mais esse dia de vida e pela oportunidade e liberdade e privilégio de abrir a Tua palavra com toda a liberdade para junto meditarmos. Fala com cada um de nós. Não permita que paire qualquer dúvida em nossos corações. Teu Espírito não é de confusão. Por isso, Ele é aquele que nos faz entender, para que a gente possa então crer na verdade da Tua palavra e ganhar uma experiência real de regeneração com a pessoa e a obra de Cristo. Abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo nessa oportunidade. É a nossa oração, em nome de Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu quero, para a gente tratar sobre esse assunto de pecado versus graça, começar fazendo uma pergunta. O que é o pecado? O que é o pecado? Algumas pessoas dizem que é o orgulho. Outros afirmam que é rebeldia. Mas há também os que sustentam ser autonomia. Na verdade, o pecado ele foi uma atitude teomaníaca de Adão que originou a sua separação de Deus, bem como de toda a sua descendência. No pecado, a criatura ela fica apartada da comunhão com o seu Criador. O ser humano ele se torna morto, ou seja, separado espiritualmente de Deus. Por isso que o pecado é uma oposição da criatura ao governo do Criador, ao governo de Deus. O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, ele não aceita a ideia de não ser como Deus.
Essa é a base de toda a rebeldia egoísta do pecado. Eu e você, nós somos uma raça contaminada pelo egoísmo e tentamos viver às nossas próprias custas, ou seja, independente de Deus. Nós não gostamos de depender de ninguém, mas na realidade isto é o pecado do orgulho, é a arrogância. Todos nós somos arrogantes por natureza. Humilde, só conheci uma pessoa humilde neste mundo, e o nome dele chama Jesus. Ele disse que é manso e humilde de coração. Nós só iremos ser humildes de verdade quando Cristo vier habitar dentro de nós, ser a nossa vida. Caso contrário, a gente só vai ter uma aparência de humildade. Nós vamos muitas vezes fingir que somos humildes, mas nós somos arrogantes, nós somos soberbos, nós somos rebeldes. Por isso que na salvação nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele. A parte de Deus é vir atrás de nós, e a nossa parte é fugir de Deus. Mas ele nos alcançou no lamaçal do nosso pecado. Por isso, meus queridos ouvintes, que a trama do pecado ela propõe a autocoroação do ser humano como se ele fosse o próprio Deus. O que está latente em todo comportamento pecaminoso é esta coisa chamada arrogância autônoma de quem quer se dirigir por conta própria. E todas aquelas pessoas que se autodirigem, elas terão que dar conta dessa direção que para ela parece que é caminho certo, mas no final vai dar em caminho de morte. Por isso que eu tenho afirmado que nós podemos dizer que o pecado é uma sugestão de independência em que a criatura ela tenta viver com os seus recursos naturais, porque no fundo dessa obstinação reside um sentimento de soberania. O homem gosta de se enaltecer, Olha, esse é o grande homem de Deus. Não existe grande homem de Deus. Deus não trabalha com aquilo que é grande. Deus pega aquelas pessoas que nada são para as confundir as que são. Quando é apresentado, olha, vai ter esse grande pastor, esse grande homem de Deus, olha, eu fico preocupado. E eu tenho vontade de sair correndo, porque Deus não tem seus grandes homens. Grandes homens de Deus foram todos aqueles que foram para o último lugar da fila, aqueles que de fato passaram pela cruz, aqueles que foram crucificados com Cristo. Esse Deus pode usar para pregar o evangelho da graça. Por isso que o pecado ele é hereditário e universal. Todos nós nascemos em pecado. E ninguém, mas ninguém mesmo, pode dar uma de João sem braço, achando-se aí que não tem pecado, que é imaculado. Davi, ele percebeu claramente este fato quando ele disse lá no Salmo 51, versículo 5. Ele disse assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então Davi já nasceu na iniquidade. Quando ele nasceu, já nasceu um mentiroso, um alienado, um filho espiritual do diabo. Porque a palavra vai dizer no Salmo 58, verso 3, que alienam-se os ímpios desde a concepção. Nascem errado desde que nasceram, proferindo mentiras. Por isso que mentira, ela está conosco desde o nosso nascimento. Porque nós herdamos a natureza dos nossos pais, Adão e Eva. Essa natureza que foi contaminada com o vírus da morte, com o vírus do pecado. Por isso que todo ser humano que nasce neste mundo, ele nasce, e a partir do momento que ele nasce para morrer. Agora, se essa pessoa ganhar uma experiência de novo nascimento, de regeneração, ela se torna um filho ou uma filha de Deus, mas em Cristo Jesus. Mas o pecado já nasceu inerente no homem, está arraigado, impregnado no homem. Por isso que é necessário que este pecado seja extirpado. E somente Jesus, que é o Cordeiro de Deus, tem o poder e a capacidade para tirar o pecado do mundo. Por isso que Davi, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe.
Isso aqui também não significa que o seu nascimento tenha sido adulterino, mas que ele foi gerado no âmbito de uma raça perversa e presunçosa. E todos os seres humanos, exceto Jesus, foram concebidos em pecado. Agora, o pecado é sempre uma oposição a Deus. E todo crime é contra a humanidade, mas o pecado, ele é radicalmente contra a divindade. Apesar de Davi ter cometido 2 ou 3 crimes no contexto desse salmo, ele diz que o seu pecado era somente contra Deus. Ele vai dizer no versículo 4 do Salmo 51, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, meus queridos ouvintes, a prova de nossa pecaminosidade é a morte. O salário do pecado é a morte. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o único lucro do pecado são os restos mortais. Em Romanos, capítulo 6, versículo 23, está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, pecou, você tem que morrer. Então, Deus não pode lhe salvar se não aplicar em sua vida a obra da cruz. Você tem que passar pela cruz, você tem que morrer. Aquele que morreu, justificado está do pecado. Já diz Paulo em Romanos 6, versículo 7. O amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, quem morreu por todos foi Jesus, logo todos morreram. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. A Bíblia, a lei exige a morte do pecador. Então, onde que eu morri? Lá no corpo de Cristo na cruz. Quando Cristo morreu, ele me levou a morrer nele, me dando assim uma libertação plena e total da libertação do meu pecado. Uma salvação plena, completa, perfeita. Por isso que lá em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 25, está escrito assim, olha: por isso também pode salvar perfeitamente. Tem outra versão que diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Está vendo? Então, ele pode, Jesus, salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim, já disse o nosso Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. É necessário a morte do pecador no corpo de Cristo, para que ele ganhe, então, uma experiência de novo nascimento. Para nascer de novo, tem que morrer. Né? Então, nós morremos no corpo de Cristo e ganhamos a sua vida pela ressurreição. O salário do pecado é a morte, eu morri com Cristo. E por isso que ele diz aqui na parte B do versículo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E tanto eu quanto você, ou seja, todos nós somos pecadores por natureza, não tendo aí qualquer inclinação natural por Deus. Nenhum pecador, ele busca automaticamente a Deus. E não existe essa disposição espontânea no ser humano procurar o Deus verdadeiro. Porque voluntariamente nós, em Adão, todos pecamos. Já nascemos com essa natureza. Então, ninguém vai buscar a Deus, procurar o Deus verdadeiro de uma forma voluntária, porque o pecado não deixa. Veja como o salmista, ele expõe essa tendência humana lá no Salmo 53, versículo 2, que diz assim, Salmo 53, verso 2. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Ele olha para ver se há quem busque. E Paulo, ele reitera de modo definitivo, lá em Romanos 3,11, Paulo diz assim: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Mas espera um pouquinho, pastor Cláudio. Então, por que eu busco a Deus? Sabe por quê? Porque Deus lhe buscou e lhe deu condições para que você o buscasse. Mas nem eu, nem você não temos condições
de buscá-lo. Ele nos atraiu a si. Quando Jesus foi crucificado, quando Jesus estava pendurado lá naquela cruz, a Bíblia diz que eu e você, nós fomos colocados nele. Ele nos puxou, ele nos atraiu. Essa verdade está escrita em João capítulo 12, versículo 32. Jesus disse assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, fomos atraídos no corpo de Cristo lá na cruz. E quando ele morreu, eu também morri. Então, na minha morte, eu ganho a libertação do meu pecado. Porque o meu pecado, ele vai comigo até a morte, até a sepultura. Da sepultura em diante, ele não pode me seguir mais. Agora eu vivo uma vida de ressurreição. Efésios, capítulo 2, verso 6, a Bíblia diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amados, isto é maravilhoso, isto é grandioso, isto é glorioso. Por isso que a proposta do pecado ao ser humano é a sua emancipação de Deus e nunca a sua aproximação dele. Porque não há interesse instintivo no pecador com relação à intimidade com Deus. O homem é pecador. E Deus, é um Deus santo, 3 vezes santo. E Deus, ele é tão puro de olhos, que diz a palavra, que ele não pode contemplar o mal. Por isso que tudo que o pecador almeja é a sua isenção no que diz respeito à busca pessoal de Deus. Porque lá no íntimo do ser humano, o pecado propõe que o ser humano seja ele mesmo, seja ele o seu Deus. O homem gosta de se autodirigir, de fazer aquilo que quer. Não quer ser governado pelo Senhor, que é o nosso rei. Todo rei, ele tem o seu governo. Se Cristo é a minha vida, ele é o meu rei, então ele que tem que governar a minha vida. Eu não posso autogovernar. A minha vida é dirigida, é guiada, é governada pelo Senhor Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, hoje nós estamos vivendo uma época onde os crentes, eles fazem o que querem, vivem para si mesmos, são crentes relaxados, são crentes que estão fazendo a obra do Senhor de uma forma relaxada. Não tem compromisso com ninguém, não tem compromisso com nada, não tem mais amor, não tem paz, não tem alegria, não tem mansidão, não tem domínio próprio, não tem bondade, não tem benignidade, não tem paz. Por isso que, se ninguém busca Deus naturalmente, quando resolve buscá-lo, quem é que o fez buscar? Por isso que aqui entra a graça. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, vamos ler os versículos 11 e 12. Tito 2, 11 e 12, a Bíblia diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Tito 2, 11 e 12. Queridos e diletos ouvintes, o pecado ele nos tornou arrogantes e teimosamente rebelados contra Deus. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, ele não faz parte da nossa agenda repleta de compromissos, mas a graça vem em Cristo de um modo polido, de um modo irresistivelmente, ela vai nos atrair para o coração do Pai. Nós somos, eu e você, convidados por um amor incondicional a participar de um relacionamento sem cobranças com nosso Deus e Pai. Por isso que todas as religiões do mundo, elas começam com a iniciativa humana de criar um Deus à imagem e semelhança da criatura e de fazê-lo digno de veneração. Porque nessas religiões, vemos a criação construindo seus ídolos e altares como um invento de sua imaginação. Agora, no cristianismo, é o Criador quem empreende a busca da criatura. E a boa notícia do Evangelho mostra o eterno caçador farejando e perseguindo a caça que ele ama com amor integral até alcançá-la. No Evangelho é a graça que procura o desgraçado pecador imundo, sujo. O pecado é tudo o que pretende exaltar a criatura em lugar do Criador.
Por isso que o sentimento que nos enaltece é ameaçador. A carência de elogio ou a cata de um tamanco que nos eleva é muito arriscada, pois podemos torcer o pé. Queridos, o pecado ele gosta do culto à personalidade. A graça é a contratura do Criador para obter a cria na dimensão da criatura. Na graça, o Deus absoluto, ele não temeu se reduzir até o diâmetro de servo, com bacia nas mãos e cruz nas costas. Por isso que lá em Filipenses 2,7, a Bíblia diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Veja onde foi o nosso Senhor para nos alcançar. Foi até o fundo do poço. Ele foi até se transformar numa figura humana. Por isso que se o pecado ele pode ser definido como arrogância da teomania humana, essa palavra teomania é a mania de ser Deus. Se o pecado ele é definido com a arrogância da teomania humana, a graça pode ser descrita como Deus na estatura de um homem, se revelando totalmente favorável àquele que é o mais detestável dos rebeldes, que é você e que é eu. Por isso, irmãos, que o caráter da graça e a indignidade do indigente, porque quanto mais descrédito perante a lei, mais crédito diante da graça. O Evangelho é a boa nova para os canalhas e o habeas corpus a todos os sentenciados ao inferno. Jesus disse lá em Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A pessoa só pode ser encontrada se ela estiver perdida. Agora, se ela tem um senso de justiça própria, eu não mato, eu não roubo, eu vou na igreja, eu dou dízimo, esses são religiosos da pior espécie, que quando vêm ouvir falar do Evangelho da cruz, eles querem distância, porque este Evangelho deixa as pessoas bem pequenas. Alguém disse que a graça é mais do que favor a quem não merece, é favor cabal, aquele que tem completo Demétrio. Por isso que, meus irmãos, a questão não é se a pessoa não tem algum merecimento, mas se ela tem total desmerecimento. A graça de Deus, ela só requer integral desonra, a fim de poder honrar aquele que é o mais cafajeste dos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 20, está escrito: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então esta graça é para gente que não presta, é para gente falida, para gente fracassada. Não é para crente mequetrefe, crente religioso, que não sabe para onde que está indo. Estão envolvidos dentro de um esquema religioso insuportável, que mostra-se muito santo dentro da igreja, no templo, mas em casa vive num inferno desgraçado, marido brigando com esposa, esposa com marido, nunca foram tratados pela cruz de Cristo. E Jesus mostrou o estilo magnânimo do reino da graça quando contou uma parábola de um homem rico que preparou uma grande ceia e convidou muita gente. Mas os convidados, eles não deram bola para o convite, nem fizeram caso da festa. Eles eram muito importantes e tinham negócios vantajosos em vista. Talvez aqueles convidados tenham rejeitado o ingresso ao banquete da graça, porque eles eram nobres demais, a fim de participar de um festival que não lhes custasse coisa alguma, nem lhes agregasse algum valor especial. A reação daquele senhor perante o promotor é a sintonia do caráter da graça. Interessante que a palavra fala lá em Lucas 14, 21, que voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse a seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Queridos, esta graça é para gente que não presta, é para gente machucada, ferida na sua alma, para gente aleijada, para gente cega, para gente paralítica, para gente que não presta. Deixa aqueles que prestam ir para o inferno bem consolado.
A graça, meus irmãos, ela não exclui ninguém, mas tem-se percebido que os ilustres não se sentem à vontade no salão de festas do reino da graça. Aquele chamamento foi ecumênico, mas apenas os deficientes puderam comemorar o evento proposto pelo nosso Senhor. Porque o único bloqueio para a celebração do evento é a justiça própria com seus direitos e privilégios. Jesus ele contou uma outra parábola em que um rei comemorava as bodas de seu filho quando um penetra ali tentou fazer uma boquinha livre. Naquela época era costume do dono da festa, que fosse rico, dar as vestes festivais para os convidados, a fim de que ninguém viesse se sobressair sobre os outros. Mas havia alguém naquele banquete destoando. Lá em Mateus 22, 11 e 12, Mateus 22, 11 e 12, a Bíblia diz assim: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Queridos, presta atenção que eu vou dizer para vocês algo muito sério. O mérito é o nosso maior problema. Nós não gostamos da graça, nem aceitamos com facilidade depender do Pai, a dependência divina. Porque viver tão somente pelo consentimento da opinião do céu é uma dificuldade terrível para os atrevidos da terra. Mas aquele rei não concordou com a permanência daquele abusado que quis ditar as regras da festa com a sua indumentária. Aí Jesus diz lá nos versículos 13 e 14 de Mateus 22, então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-os de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ah, meus queridos irmãos, eu e você, nós precisamos reconhecer que somente pela graça nós fomos salvos. E esta graça levou o meu Rei Jesus a morrer numa cruz, mas me levou a morrer juntamente com ele, porque eu confesso diante de todos vocês que eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Queridos, como esse tempo passa rapidinho, né? Eu quero aqui agradecer a sua audiência e fazer um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões, todas as quartas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, todos os domingos, às 9 horas da manhã e também às 19 horas. Venha você, traga toda a sua família, venha ouvir a palavra de Deus, que eu tenho certeza que você nunca mais será a mesma pessoa. Você não quer ser liberto? Não quer conhecer a verdade? Então venha ouvir a verdade da palavra de Deus. E o nosso compromisso não é com religião, e sim com a palavra. Vamos orar. Pai, eu te peço para que o Senhor esteja abençoando com a regeneração todos aqueles que nos escutaram nessa oportunidade. Revela este evangelho aos seus corações. Revela Cristo, Pai. Os abençoe e os guarde em teu nome. Fala com cada coração, com cada vida, por misericórdia. Glorifica o teu Filho Jesus, salvando os pecadores. É a minha oração em nome de teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos ouvintes, tenham todos vocês um bom dia. Fiquem todos guardados em nome do Pai. Deus abençoe vocês, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Eu era um pecador e fui aceito por Jesus. Quando ele me atraiu no seu corpo, lá na cruz, com ele fui crucificado.
crucificado, morri e fui sepultado, e ao terceiro dia com ele renasci. Ali o velho homem morreu, uma nova vida ele me deu. Agora sou herdeiro do reino, filho de Deus. Agora tenho vida em mim, agora tenho paz em mim, porque Jesus é a vida e a verdadeira paz. Agora tenho vida em mim, agora tenho paz em mim, porque Jesus é a vida e a verdadeira paz. Aceito por Jesus. Quando ele me atraiu no seu corpo, lá na cruz, com ele fui crucificado, morri e fui sepultado, e ao terceiro dia com ele renasci. Ali o velho homem morreu, uma nova vida ele me deu. Agora sou herdeiro do reino, filho de Deus. Agora tenho vida em mim, agora tenho paz em mim, porque Jesus é a vida e a verdadeira paz. Agora tenho vida em mim, agora tenho paz em mim, porque Jesus é a vida e a verdadeira paz.